Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Muita luz a todos que estão conosco no programa Meditações. Estamos todos os dias aqui neste horário, nesta emissora, para estudarmos a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos conosco os bispos, pastores aqui da África. Que Deus abençoe os senhores, suas famílias, em nome do Senhor Jesus. E esta meditação, ela tem a finalidade de trazer ao Senhor, à Senhora, a todos vocês, a palavra de Deus e o cumprimento dela. Quando nós lemos a Bíblia, quando meditamos na palavra de Deus, vemos também nos dias de hoje a Bíblia se cumprir em tudo. Ou seja, quando lemos a teoria, mas vivenciamos ela no dia a dia. Então hoje estamos no capítulo 2 do livro de Daniel e vamos dar sequência falando sobre o sonho que perturbou ao rei Nabucodonosor. Vamos fazer uma oração antes? Por favor, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos orientar, nos ensinar a tua vontade. Abra, meu Pai, o nosso entendimento para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes, meu Pai, apenas ouvimos, mas não conseguimos perceber. Então que o teu Espírito venha abrir o nosso entendimento de todos, para que entendamos a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos então iniciar o estudo de hoje. Daniel capítulo 2, a grande estátua. Então diz assim: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel capítulo 2, versículo 30 ao 33. Então, Daniel aqui está descrevendo ao rei Nabucodonosor o sonho que ele tivera. Quer dizer, aquele sonho que o rei Nabucodonosor tivera, o Daniel estava então decifrando, estava revelando, porque Deus então lhe trouxe a interpretação. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eires do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação daremos na presença do rei. Daniel capítulo 2, versículo 34 ao 36. Então, aquele sonho que o rei Nabucodonosor tivera e ficou como perturbado, Daniel teve então a revelação. O texto sagrado diz, nós acompanhamos no programa de ontem, que ele orou juntamente com seus amigos Mesaque, Sadraque e Abidnego,
pedindo a Deus a revelação, pedindo a Deus que o orientasse, porque havia um decreto de morte se os sábios da Babilônia não conseguissem interpretar aquele sonho. Porém, o rei não contou o que havia sonhado. Aí estava a grande dificuldade, eles teriam que saber o sonho e interpretar o sonho, que é a maior dificuldade. Daniel então teve a revelação do sonho e trouxe ao rei a sua interpretação, que é esta. Vamos acompanhar. Daniel relata o sonho ao rei em detalhes. A imensa estátua era confeccionada com 5 materiais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de cobre e os pés eram de ferro e de barro. Essa estátua representava os 4 reinos que surgiriam posteriormente. Hoje o Senhor tem revelado a sua sabedoria e o seu poder através da sua palavra. Portanto, é preciso ser cauteloso quanto aos que dizem receber revelações supostamente divinas, mas se opõem ao contexto bíblico. Então, é muito importante que você preste atenção nisso. Por que Deus revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação? Porque havia um propósito. Na vinda do Senhor Jesus na terra, ele nos trouxe a sua palavra, a revelação das sagradas escrituras. Hoje nós temos aqui na Bíblia os sonhos de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus para nós. Quando você lê a Bíblia, quando você abre a Bíblia e medita, você está lendo, você está penetrando nos pensamentos de Deus. Você está comendo, você está bebendo do Espírito de Deus através da palavra de Deus. Tá bom? Então não fique ligado ou preso a revelações, a sonhos. Não. É para que você entenda que havia um propósito. Aquele sonho e a sua interpretação era um propósito de Deus na altura. Porém, hoje nós temos a sua palavra. Compreende? Vamos continuar. Aí diz assim em seguida: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel, capítulo 2, versículo 37 e 38. A cabeça de ouro representava o rei Nabucodonosor e o reino da Babilônia, que durou de 636 a.C. a 539 a.C. O profeta Jeremias chamou essa nação de copo de ouro na mão do Senhor. Jeremias 51, 7. Então você vê que aquela cabeça de ouro da grande estátua era exatamente o rei Nabucodonosor. Ele era essa cabeça de ouro, cheio de poder, esse copo de ouro na mão do Senhor, como diz em Jeremias. Continuando. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Daniel 2, 39 e 40. O peito e os braços de prata representavam o reino Medo e Persa, 539 a.C. a 330 a.C. O rei Dario, pertencente a este reino, derrotou a Babilônia, conquistando-a. Diz a palavra de Deus. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade
de 62 anos. Daniel 5, versículo 30 e 31. O ventre e as coxas de bronze representavam o reino da Grécia, 330 a.C. a 63 a.C. O reinado de Alexandre o Grande se consolidou, tornando-se um dos maiores impérios da antiguidade. Então você observa que esse sonho de Nabucodonosor tinha uma interpretação verdadeira. Foi tudo aquilo que realmente aconteceria posteriormente, tanto no seu reinado quanto nos seus sucessores, naqueles que teriam poder, como o peito, né, de prata, os braços. Havia uma força naquele império. Porém, havia uma debilidade, e é o que nós vamos acompanhar agora. Aí diz assim: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel capítulo 2, versículo 41 ao 43. O significado é esse: os pés de ferro e barro representam o Império Romano, 63 a.C. a 475 depois de Cristo. O ferro simbolizava a força, mas o barro a fragilidade. Roma era forte em sua organização militar e em suas leis, mas ao se unir a outros povos, se enfraqueceu. O casamento misto foi uma das razões de sua fragmentação. A mistura da fé tem sido a causa do enfraquecimento espiritual de muitos cristãos. Após ter um encontro com Deus, a realização de um bom casamento com uma pessoa que vive a mesma fé nele deve ser a segunda maior preocupação de quem deseja conservar a sua salvação. Então, veja a fragilidade, né? A debilidade desse reino do Império Romano. Então, aquela mistura de ferro com barro trouxe exatamente a fragilidade, trazendo para hoje, representa o casamento. Por exemplo, você é um homem de fé, uma pessoa que crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, mas você não olha para o outro lado, que é o lado sentimental, o lado conjugal, e se casa ou se une a uma pessoa que não tem nada a ver com a sua fé, ali está a sua fragilidade. Se você é cristã e é casado, já está casado com um incrédulo, você sabe do que estamos falando. Mas se a pessoa é solteira, o homem solteiro, a mulher solteira, e tem de se casar, você vai ver uma pessoa da mesma fé, que crê em Deus, temente a Deus, que respeita as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Quer dizer, você não vai, em hipótese alguma, misturar o ferro com o barro. É essa fragilidade, aí está o grande problema hoje em dia na vida de muitos cristãos, obreiras, obreiros, pessoas de Deus que se uniram a pessoas que não tinham nada a ver com Deus, caíram, naufragaram na fé. Então fica um alerta com respeito à sua vida sentimental. Não se una a um jugo desigual. A luz não tem comunhão com as trevas. Aonde a luz está, as trevas não permanecem. Não há união.
Estão compreendendo? Então não há liga, não há nenhuma ligação. Isso é um alerta para você que é obreiro, você que é um cristão. O Império Romano, então, se fragilizou por conta dos pés de barro. Havia essa mistura de ferro com barro. Compreenderam? Vamos continuar. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45. O reino do Altíssimo é eterno e invencível, preparado aos que lhe pertencem. A pedra cortada do monte é uma referência ao Senhor Jesus, que virá com poder e glória e subjugará todos os reinos deste mundo no dia da sua vinda. Então, você vê que esse reino é o reino de Deus. É o reino de Deus. É o reino de justiça. No reino de Deus não existe injustiça. Então, quando essa pedra vem, esmiuça toda injustiça. Esmiuça todos os reinos, porque o reino do Altíssimo, ele é invencível. Ele é eterno. Quando o Senhor Jesus vier na sua glória, então o reino dos céus vai permanecer para sempre. E os salvos desfrutarão dessa glória. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você entra no reino de Deus. E se você entende, em vida, você já entra no reino de Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, vivendo de acordo à sua palavra, aos seus mandamentos, às suas leis, à sua disciplina, não seguindo a rebelião, né? Não se unindo a rebeldes que é como feiticeiros, não parando para ouvir aqueles que não têm nada a ver com a fé viva, pura, cristalina no Senhor Jesus. Não prestando atenção na voz do mal, mas prestando atenção à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Então, quando a pessoa se submete ao Senhor Jesus, ela entra aqui na terra, no reino de Deus. Na vinda do Senhor Jesus, no arrebatamento ou depois da morte, ela entra então no reino dos céus. No reino dos céus. Você vai aprender mais hoje na Escola da Fé Inteligente sobre essa justiça eterna, porque a justiça humana, ela pode falhar. A nossa justiça pode falhar. Você sabia disso? Porque é humana, mas a justiça de Deus é eterna. Ela não falha e ela dura para sempre. Compreenderam? Então coloque a sua fé no Senhor Jesus e Ele é o justo juiz. E esse reino permanece para sempre. Vamos acompanhar agora o vídeo aonde Daniel ele traz então o sonho para Nabucodonosor e a sua interpretação. E voltaremos então concluindo o estudo de hoje. Voltamos já. Senhor, eis o cativo de Judá que afirma ter respostas sobre vosso sonho. O que tem a dizer? Aquilo que o rei deseja saber, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos podem desvendar. Então esperei inutilmente. Você não sabe dizer o que sonhei. Eu sei, porque meu Deus é o único que pode revelar mistérios.
E ele me fez saber. Silêncio! Fale. Falarei. Na cama, estando em sono profundo, subiram vossos pensamentos. E eles eram de indagação pelo que há de vir. Eu sei que o rei viu em sonho uma grande estátua. Imensa. A cabeça era de ouro, com terrível expressão no rosto. O peito e os braços eram de prata reluzente. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro. Os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, reduzidos a pó, foram levados por intensa ventania, enquanto crescia a pedra que feriu a estátua, transformando-se em imensa montanha que encheu toda a terra. Esse foi o sonho. Sim. Foi. Mas o que significa? Tu és o rei, a quem Deus tem dado poder e glória. É o que significa o rosto de ouro da estátua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, simbolizado pela prata do peito e dos braços. O bronze do ventre e dos quadris indicam que um terceiro reino virá, dominando toda a terra. Um quarto reino é representado pelo ferro das pernas. E os pés da estátua? Eram de ferro e de barro. Significa que o quarto reino, dividido, possuirá a um só tempo a firmeza do ferro e a fragilidade do barro. E a grande pedra que soltou-se da montanha e destruiu a estátua é o reino de Deus, o mais poderoso reino que jamais será destruído. Sem dúvida, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador dos mistérios. Sem ele eu nada saberia. Esse homem é merecedor de todo o respeito e de recompensas. Por ser o mais sábio entre os sábios, eu nomeio o governador geral de toda a província da Babilônia e chefe de todos os governadores.
Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Daniel capítulo 2, versículo 46 ao 49. Ao ser engrandecido pelo rei, Daniel se lembrou dos amigos que tinham ajudado com orações no momento mais difícil. Daniel pediu em favor deles, para que ocupassem cargos importantes nas províncias da Babilônia. Assim, a situação dos servos de Deus foi totalmente revertida. Eles que estavam condenados à morte, não só escaparam, como também foram honrados por Nabucodonosor com posições invejáveis no seu reino. Isso foi obra do Deus de Israel. Ele engrandece os que confiam na sua palavra e perseveram em servi-lo. Então, você vê que Deus, ele fez justiça. Havia um decreto de morte, mas Deus revelou o sonho a Daniel, a sua interpretação, e trouxe o livramento. E me chamou muita atenção essa explicação quando diz que, ao ser engrandecido, Daniel se lembrou dos amigos que o tinham ajudado com orações no momento mais difícil. E é o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe até todos nós esta orientação, e eu gostaria também agora de pedir a sua oração. A sua oração. Assim como Daniel reuniu Sadraque, Mesaque e Abidnego para orar, vamos orar pelos pastores. Vamos orar pela igreja. Inclusive, alguns pastores foram chamados, notificados a ir, pastores brasileiros, no SME, que é o Serviço de Imigração Estrangeira aqui em Angola. Não sabemos por quê. E nesta quinta-feira estarão comparecendo ao SME. Não sabemos qual é o motivo. E dentre esses pastores eu também fui chamado para estar lá e nesse serviço de imigração estrangeira. Não sabemos o que é, mas uma coisa é certa: nós temos trabalhado durante 1 ano e pouco aqui em Angola com muito amor, com muita fé, com muita dedicação. Nós temos visitado os lares e as pessoas têm sido solícitas, amáveis, têm aberto as portas das suas casas para que oremos, para que venhamos dar uma palavra, ajudar as famílias. Ajudamos tantas pessoas. Não sabemos o que será, mas eu agradeço a Deus por todos mesmo que nos receberam aqui em Angola. O nosso desejo é continuar pregando a palavra de Deus, haja vista que já estivemos em outros países e fomos bem recebidos. Quer dizer, temos ali a nossa permanência. Estivemos no Japão durante 6 anos, estivemos na Argentina durante 3 anos e nós temos até o visto da Argentina até 2030. Quando chegamos para pregar a palavra de Deus na Argentina, o governo da Argentina nos deu 15 anos de visto.
15 anos para exercer o trabalho missionário. Estivemos na Guiné Equatorial, no Brasil durante muitos anos e estamos aqui. Não sabemos o que é. O nosso desejo é permanecer, é continuar pregando a palavra de Deus, ajudando o próximo. Para isso o Espírito Santo nos enviou. Então, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego se uniram a Daniel para orar, vamos nos unir. Vamos falar com Deus agora e vamos pedir a Deus que venha colocar as suas mãos. É momento de oração. Não importa qual seja a sua situação neste exato momento. Talvez você não acredite em mais nada. Tudo é uma ilusão. Dê uma chance para Deus provar que Ele é Deus. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Vamos juntos falar com Deus. O reino é eterno. O reino deste mundo, a glória deste mundo, os governos acabam. Tudo vai passar. Ainda que vimos a glória, a grandeza de Nabucodonosor, da cabeça de ouro, do peito e dos braços de prata, da cintura de ferro, de bronze, mas houve uma fragilidade. E o ser humano é frágil. O ser humano, por conta da humanidade, ele carrega em si a sua fragilidade. Mas o teu reino não, Senhor. O teu reino não é fraco, não é frágil. O teu reino é o reino eterno. Aleluia. O teu reino começa aqui na terra, quando nos convertemos, quando nos entregamos, quando nos rendemos a Ti, entramos no reino de Deus. E na Tua volta, na Tua vinda, ou na nossa morte, entraremos no reino dos céus. Aleluia. Meu Deus, prepara a Tua igreja. Nós temos vivido dias difíceis, dias maus, em todo o mundo, por causa dessa pandemia. Mas aqui em Angola tem acontecido algo sem precedente, meu Deus, na história da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque os missionários têm saído pelo mundo, têm colocado a sua vida, a sua juventude para levar a Tua palavra aos quatro cantos desta terra. Mas infelizmente, meu Pai, temos visto com os nossos olhos tantas injustiças, pastores sendo batidos, pastores, sendo espancados, fiéis sendo levados presos, porque não podem sequer orar na porta da igreja. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Eu te suplico, meu Deus, eu te clamo aqui agora pelos cristãos, por todos os cristãos da Igreja Universal do Reino de Deus, de outras igrejas. Eu clamo, Pai, eu te suplico, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua justiça prevaleça, que essa pedra venha agora, meu Pai, esmiuçar a injustiça, agora mesmo, Senhor, em nome de Jesus, venha agora o Teu reino, meu Deus, agora, nesse instante, e esmiuça essa injustiça e quebra, meu Pai, espatifa, meu Deus, venha agora acabar com essa injustiça que temos visto, meu Pai, e que a Tua justiça prevaleça eternamente, para sempre, porque essa é a justiça que vem do céu. Abençoa, meu Deus, os pastores, missionários, com suas esposas que foram chamados no SME.
Abençoa, Pai. Eu oro, eu te suplico. Eu suplico por mim, pela minha esposa. Porque nesses 29 anos que temos trabalhado para o teu reino. Temos trabalhado pelas almas. E queremos continuar trabalhando pelas almas. Pelas almas, nada mais, Senhor. Não olhamos para isso ou para aquilo, olhamos apenas para as almas. E é o que nos mantém firme até hoje. É olhar para aquilo que o Senhor nos chamou, para a missão que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos, por favor, e ore por nós. Ore por nós, ore pelos pastores, ore pelos missionários. Faz a sua oração agora. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, porque eu sei que, assim como essas pessoas estenderam as mãos para nós, o Senhor também estende as mãos para todos eles. Abençoa a tua igreja aqui em Angola, de Cabinda ao Cunene, todos os pastores angolanos, moçambicanos, são-tomenses, brasileiros, todos sejam abençoados. Abençoa os obreiros, evangelistas, jovens, membros, que a tua igreja cresça, Pai, que a justiça seja feita. Esse é o nosso clamor. Queremos justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas suas orações e amanhã falaremos mais sobre essa notificação. Amanhã falaremos o que vai acontecer. Ore por nós, continue orando, tá bom? Daqui a pouco, a Escola da Fé Inteligente. Permaneça ligado, conectado, busque o Espírito Santo, escute a palavra de Deus. O Bispo Gonçalves vai trazer uma revelação toda especial para todos nós. Tá bom? Amanhã às 18 horas estaremos de volta nas meditações, meditando no capítulo 3 do livro de Daniel. Às 7 horas da manhã teremos o programa Nosso Tempo, trazendo revelações atuais dos últimos acontecimentos aqui em Angola. O pastor Olívio e a sua equipe de fé estará às 7 horas da manhã, às 7 horas, realizando o programa Nosso Tempo. E daqui a pouco nós teremos o programa O Golpe. Dentro do Jornal da Record, teremos a série O Golpe, o segundo capítulo. Eu não sei se você acompanhou o primeiro. Caso não tenha acompanhado, está nas redes sociais da Igreja Universal Angola, dos obreiros. Enfim, você pode procurar o primeiro episódio de ontem. E hoje, às 19h30, você vai acompanhar o segundo episódio dessa reportagem especial O Golpe. Para que você entenda, não há mentira. Não há mentira. Você vai conhecer a verdade surpreendente. A verdade liberta. Jesus disse que a verdade liberta e todos devemos acompanhar. Tá bom? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, pastores, bispos, nossos companheiros de guerra. Estamos juntos. Deus abençoe os senhores. Um forte abraço. Vamos com tudo. Deus abençoe a todos e até amanhã.